Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de francês. Aqui você aprende francês de uma maneira leve, divertida, descontraída. E hoje nós vamos ver francês com série. A série que eu escolhi se chama Todo Mundo Odeia o Chris. É uma série muito legal, não sei se você conhece, mas em francês nós falamos Tout le monde déteste Chris. Então, nesse primeiro momento, vou te colocar aí uns 10 a 15 segundos para você assistir sem legenda. C'est quoi ça? De la viande. Des saucisses fraîches. J'ai fait affaire avec le boucher. À Bed-Stuy, faire affaire, ça voulait dire acheter quelque chose qui avait été volé. Vou colocar agora aí esses 10 segundos com legenda. C'est quoi ça? De la viande. Des saucisses fraîches. J'ai fait affaire avec le boucher. À Bed-Stuy, faire affaire, ça voulait dire acheter quelque chose qui avait été volé. Logicamente, a gente percebe que com a legenda tudo fica um pouco mais claro, mas não se preocupe porque nós vamos ver frase por frase desse diálogo. Então agora eu vou colocar mais uma vez apenas a frase que é dita pela esposa, né? No caso, a Rochelle. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Agora vamos estudar um pouquinho aqui, ó. C'est quoi ça? O que significa c'est quoi ça? Já tem aqui a transcrição fonética, né? C'est quoi ça, porque aí você pode ler como em português. C'est quoi ça? Repete para mim. C'est quoi ça? Significa o que é isso, tá? O que é isso? Eu poderia até traduzir palavra por palavra, ficaria assim, ó. É o que isso? Então eu posso mudar se eu quiser aqui. É o que isso? É a mesma coisa de eu falar o que é isso. Deu para entender? Então, c'est quoi ça? O que é isso? C'est quoi ça? A segunda frase é falada pelo Julius, né? Ele responde, de la viande, des saucisses fraîches. O que significa isso? Olha aqui, carne. Então, carne, ó, de la viande. Saucisse fraîche significa salsichas frescas. Vou colocar a transcrição fonética para você. De la viande. Então, esse de aqui é o biquinho, então faça muita atenção. De la viande. Como é que nós pronunciamos o biquinho? Você vai falar o E do bebê, e aí você faz o biquinho, ó. E. Ou então você pode imaginar que vai dar um beijo, né? E aí você fala o E, e aí transforma em um beijo. Olha aí, ó. De la viande, des saucisses fraîches. Então, faça atenção porque aqui, com o S, a gente pronuncia de. Sem o S, é com o biquinho. De. Deu para entender? Se eu quisesse falar, por exemplo, eu como salsichas frescas, aí bastaria eu colocar isso aqui, ó. Je mange des saucisses fraîches. Ou seja, esse carinha aqui, de, ele significa o plural. Tá bom? Eu não posso falar, por exemplo, como em português, je mange saucisse fraîche. Isso não existe. Eu preciso colocar isso aqui para dar o sentido de plural. Je mange des saucisses fraîches. Isso foi apenas um exemplo, tá? E se fosse assim, eu como carne, aí bastaria colocar aqui, ó, je mange de la viande. Je mange de la viande. Eu como carne. E aí você pode ficar brincando e colocar um outro verbo, como, por exemplo, eu quero carne. Je veux de la viande. Eu quero carne. Eu quero salsichas frescas. Je veux des saucisses fraîches. Deu para entender? Então, é importante a gente ficar brincando. Mas eu vou colocar aqui, ó, novamente um vídeo para você entender que na primeira frase a Rochelle falou c'est quoi ça? E aí o marido dela responde de la viande, des saucisses fraîches. Mas antes, eu gostaria que você falasse, pronuncia para mim aí essa frase aí, só você, vai lá. Conseguiu? Muito bem. Se tiver dificuldade, olha aqui, ó, só lê como em português. De la viande, des saucisses fraîches. Très bien. Agora eu vou colocar aqui o trechinho para você ver. C'est quoi ça? De la viande. Des saucisses fraîches. Mais uma vez. C'est quoi ça? De la viande. Des saucisses fraîches. Agora eu vou colocar uma última vez e aí a gente vai dar continuidade na conversa. C'est quoi ça? De la viande.
Des saucisses fraîches. J'ai fait affaire avec le boucher. Então, ele fala o quê? J'ai fait affaire avec le boucher. Vamos lá, repete comigo. J'ai fait affaire avec le boucher. Très bien. E o que significa essa frase? Eu fiz negócio com o açougueiro, tá? J'ai fait affaire é um tempo que está no passado. J'ai fait affaire com o açougueiro. Então, o açougueiro nós falamos le boucher. Le boucher. Lembre-se que o O e o U em francês nós falamos U. E por isso que pronunciamos dessa maneira boucher. Boucher. Très bien. Agora, como é que você vai falar com a transcrição fonética? J'ai fait affaire avec le boucher. Agora, somente você, vai lá. Falando um pouco mais rápido, j'ai fait affaire avec le boucher. E aí, conseguiu? Très bien. Vou colocar uma última vez para você ouvir o Julius falando isso. J'ai fait affaire avec le boucher. J'ai fait affaire avec le boucher. J'ai fait affaire avec le boucher. Continuando o vídeo. À Bed-Stuy, faire affaire, ça voulait dire acheter quelque chose qui avait été volé. Então ele fala assim, ó, à Bed-Stuy, que é como se fosse um bairro, né? Faire affaire, algo que a gente acabou de ver. Faire affaire, que é o quê? Fazer negócio, muito bem. Faire affaire, ça voulait dire acheter quelque chose qui avait été volé. Vou colocar a tradução para você ver. Olha aqui em Bed-Stuy. Fazer negócio, ó, faire affaire, significava comprar algo que havia sido roubado. Então, ça voulait dire, se a gente for traduzir palavra por palavra aqui, ó, ça voulait dire, ça é o que? É isso. Voulait queria dizer. Então, isso queria dizer que comprar alguma coisa que tinha sido roubado. E a transcrição fonética aqui, ó, para você. À Bed-Stuy, faire affaire, ça voulait dire acheter. Esse verbo aqui é importante você entender que quando a gente fala devagar, nós pronunciamos acheter. No entanto, no dia a dia, a gente não fala dessa maneira, acheter. Nós falamos acheter. Acheter. Por isso que eu coloquei um i aqui, ó. Acheter. Então, pronuncie dessa maneira, tá? Acheter quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Que, olha aqui, ó. Que avait été, esse carinha aqui, ó. Été volé. Tudo bem? Lembre-se que ó, o acento agudo, que em português nós falamos é, em francês é o contrário, tá? A pronúncia do acento agudo em francês é e. Por isso que aqui você fala été volé, tá bom? Été volé. Agora eu quero que você fale sozinho, sozinha essa frase. Eu vou falar aqui primeiro, depois você fala, tudo bem? À Bed-Stuy, faire affaire, ça voulait dire acheter quelque chose qui avait été volé. Só você? Vou colocar mais uma vez o trecho do vídeo onde ele fala isso. À Bed-Stuy, faire affaire, ça voulait dire acheter quelque chose qui avait été volé. À Bed-Stuy, faire affaire, ça voulait dire acheter quelque chose qui avait été volé. Logicamente, é bem natural, bem rápida a fala. E aqui é o interessante que você realmente percebe como é o francês da vida cotidiana, né? Como o nosso português que é falado de maneira bem rápida. Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Ça ne dérangeait personne tant que ce n'était pas à eux qu'on les avait volées. Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Ça ne dérangeait personne tant que ce n'était pas à eux qu'on les avait volées. Tudo bem? Vamos lá agora estudar essas duas frases aí. Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Repete comigo. Tout le monde, répète. Tout le monde savait que c'était, vamos lá? Savait que c'était des marchandises volées. Très bien. E o que significa isso? Todo mundo sabia, então, ó, tout le monde savait, todo mundo sabia
que eram mercadorias roubadas, que c'était des marchandises volées. Colocando a transcrição fonética aqui para você, ó, tout le monde savait, biquinho, ó, que c'était des marchandises volées. Poderia até colocar aqui, ó, dessa maneira, volées, voilà. Então, se fosse para você falar assim, ó, eu sabia, como é que você falaria? Je savais, olha aqui, ó, vou mudar, je savais. No entanto, aqui você tem que colocar o quê? O S, je savais, je savais. Então, se eu quisesse, eu poderia falar assim, ó, je savais que c'était des marchandises volées. Eu sabia que eram mercadorias roubadas, tá bom? Então, é importante a gente ficar brincando aí com o contexto, mas vou deixar a fala do vídeo. Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Agora, só você, repete para mim essa frase aí. Très bien. E aí ele falou duas frases, né? Ele falou essa, tout le monde savait que c'était des marchandises volées. E não foi apenas essa frase que a gente viu no vídeo, tem outra frase também. Ele falou duas frases. Olha aqui, ó. Ça ne dérangeait personne tant que ce n'était pas à eux qu'on les avait volées. Essa foi um pouco mais complicada. Vou colocar aqui a tradução para você e também a transcrição fonética. Então, ça ne dérangeait personne, isso não incomodava ninguém. Se você falar assim, ó, tu me déranges, o que significa tu me déranges? Você está me incomodando, você me incomoda. Ou, falando em um contexto um pouco mais formal, utilizando o vous me dérangez. Vous me dérangez, que aí você está utilizando esse verbo também, tá? Vous me dérangez, você está me incomodando, o senhor está me incomodando, a senhora está me incomodando, tá bom? Mas aqui vamos estudar o contexto do vídeo, tá? Ça ne dérangeait personne tant que ce n'était pas à eux. Então vamos estudar um pouquinho aqui a fala, porque ó, tant, repete comigo, tant, e aqui temos dois biquinhos. Que ce, tant que ce, olha aqui, tant que ce n'était pas à eux. Olha aqui, ó, fica mais fácil você olhar para a transcrição fonética, né? Tant que ce n'était pas à eux. Então, você tem esse a e esse carinha aqui, ó, que significa eles, você vai ter que fazer o biquinho. É como se você estivesse simplesmente pronunciando a vogal E em francês, que é essa daqui, ó. Tá bom? É como se você estivesse pronunciando isso aí. Tant que ce n'était pas à eux qu'on les avait volés. Então, aqui a gente tem uma ligação, ó. Les avait, por isso que eu coloquei com som de Z aqui. Les avait volés. Vou falar a frase um pouco mais devagar e aí depois eu quero que você repita sozinho, sozinha, tá? Ça ne dérangeait personne tant que ce n'était pas à eux qu'on les avait volés. Vamos lá, só você? Vale lembrar que esse verbo aqui, ó, voler, significa roubar. Voler, tá bom? Então, vou colocar agora mais uma vez aí o trecho que ele fala essas duas frases. Vamos lá? Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Ça ne dérangeait personne tant que ce n'était pas à eux qu'on les avait volées. Mais uma vez. Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Ça ne dérangeait personne tant que ce n'était pas à eux qu'on les avait volées. Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Répète. Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Très bien. Continuando. Hey, c'est à moi. Hey, c'est à moi. Oh. Então ele fala, c'est à moi. Ou seja, ele foi comprar mercadoria onde ele já sabia que só vendia coisa roubada. E do nada ele se depara com um macacão que era dele e tinha o próprio nome dele. E aí ele fala, c'est à moi, é meu. Então deixa eu colocar aqui para você. Olha aqui, c'est à moi,
c'est à moi. A gente pode falar c'est à moi ou c'est à moi, tá bom? Com ligação ou sem ligação. C'est à moi ou c'est à moi. E aí ele continua falando. Na verdade, aqui agora é a esposa dele. Vamos lá, vamos ouvir a esposa dele falando. C'est à moi. Mais enfin, Julius, regarde tout ce qu'il y a. Mais enfin, Julius, regarde tout ce qu'il y a. Então aqui nós temos a nossa frase. Mais enfin, Julius, regarde tout ce qu'il y a. Na verdade, ela não fala tout ce qu'il y a. Ela fala de uma maneira mais natural. Ou seja, tout ce qu'il y a. Ela corta esse L e fala só isso aqui, ó. Tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Mas eu vou deixar dessa maneira formal para não confundir a sua mente, tudo bem? Repete comigo. Mais enfin, Julius. Mais enfin, Julius. Regarde tout ce qu'il y a. Regarde tout ce qu'il y a. O que significa regarder? Significa olhar, assistir. Agora, olhando a tradução, mas enfim, estava bem parecido com o português, né? Mas enfim, Julius, olha tudo que tem. Regarde tout ce qu'il y a. A transcrição fonética para você. Mais enfin, Julius, regarde. Na verdade, eu coloquei o Julius como em português, né? Mas em francês é Julius. É com biquinho. Voilà. Julius, regarde tout ce qu'il y a. Vamos lá, agora eu quero que você repita para mim essa frase. Se você preferir, não precisa falar o nome do personagem. Por exemplo, mais enfin, regarde tout ce qu'il y a. Vamos lá. Très bien. Lembrando que aqui eu coloquei só um pouquinho diferente, tá? Do que a Rochelle, que a personagem fala. Ela diz qu'il y a, e aqui eu coloquei qu'il y a, mas é a mesma coisa. E aí ela continua falando, on est condamné à manger des saucisses pendant au moins une semaine. Vou colocar aqui para você ouvir. Mais enfin, Julius, regarde tout ce qu'il y a. On est condamné à manger des saucisses pendant au moins une semaine. On est condamné à manger des saucisses pendant au moins une semaine. E aí o que significa essa frase? On est condamné à manger des saucisses pendant au moins une semaine. Olha aqui, estamos condenados a comer, ou a gente está condenado a comer salsichas por pelo menos uma semana. Então, on est condamné à manger. Então, comer significa manger. Des saucisses, lembra? Plural, salsichas. Pendant significa durante. Durante pelo menos uma semana. Mas eu preferi colocar aqui, ao invés de durante, o por pelo menos uma semana. O sentido da frase é o mesmo. Agora aqui a transcrição fonética para você. On est condamné à manger des saucisses pendant au moins une semaine. Só você agora, repete para mim essa frase aí. Très bien. Olhando agora a outra frase, deixa eu colocar aqui para você ouvir. Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. Hein? Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. Hein? Para entender o contexto aqui, ela fala, mas enfim, Julius, olha tudo que tem. Estamos condenados a comer salsichas por pelo menos uma semana. E aí o que acontece? Ó? Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. Hein? Ele deu uma resposta nela aqui. O que foi que ele disse? Ó, se você não tivesse pedido demissão, ou seja, ela estava empregada, mas ela pediu demissão. Si t'avais pas démissionné, on aurait, olha aqui, on aurait, e aqui a gente tem uma ligação entre o N e o A, on aurait, lembra que o A e o U a gente fala o, on aurait peut-être eu. E aqui não é eu, tá? Não é o eu. Aqui nós falamos U. U. É como se fosse a vogal U. Como é que a gente pronuncia a vogal U? É fazendo o biquinho. Você vai falar o I e fazer o biquinho, ó. U. U. Muito bem. Então, você não vai pronunciar esse carinha aqui. Vai pronunciar só esse aqui, ó. U. Des repas. Tá bom? Repas, biquinho aqui. Varié.
Hein? Então, se você não tivesse pedido demissão, talvez tivéssemos refeições variadas. Tudo bem? Ele deu uma resposta nela. Só o que acontece? Ela não ouviu direito, ó. Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. Hein? Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. Hein? Na verdade, esse aqui é dela e não dele. Eu meio que acabei errando aqui na hora que eu estava escrevendo. Mas assim, ó, ele deu uma resposta nela, ela não ouviu direito e ela falou, hã? Foi nesse sentido. E aí ele tentou disfarçar. Olha aqui, ó. Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. Hein? Je disais, la viande, c'est bon pour la santé. Então, o que acontece? Ó, as duas frases, elas rimam. Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. E aí, ele falou disfarçadamente. Je disais, la viande, c'est bon pour la santé. Ambas as frases terminam por e, que dá uma certa rima aí. Então, o que significa je disais? Ele pode ter dois sentidos, tá? Eu dizia ou eu estava dizendo. A carne faz bem para a saúde, tá bom? Ó, je disais, la viande, c'est bon pour la santé. Vou colocar mais uma vez aqui essa frase aqui dele tentando disfarçar para você ver. Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. Hein? Je disais, la viande, c'est bon pour la santé. Agora que você entendeu toda a conversa, vou colocar o vídeo completozinho aí para você ver com a legenda. Acredito que ficou um pouco mais fácil de entender. C'est quoi ça? De la viande. Des saucisses fraîches. J'ai fait affaire avec le boucher. À Bed-Stuy, faire affaire, ça voulait dire acheter quelque chose qui avait été volé. Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Ça ne dérangeait personne tant que ce n'était pas à eux qu'on les avait volées. Hé, c'est à moi. Oh. Mais enfin, Julius, regarde tout ce qu'il y a. On est condamné à manger des saucisses pendant au moins une semaine. Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. Hein? Je disais, la viande, c'est bon pour la santé. Essa série é muito legal. Você tem que assistir. Se você ainda não assistiu, é muito legal. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa o teu like para ajudar o nosso trabalho e continue assistindo mais vídeos do Francês com McCoy. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.